A primeira reunião dessa, eu estava fora do ar, estava viajando, estava na estrada. Não tem perspectiva de se tornar a acontecer enquanto os cursos estão acontecendo. Então, todo dia, se for necessário, eu entro e começo a gravação. Há um gargalo muito grande com qualquer autorização para qualquer e-mail ou pessoa que não é cadastrada dentro do Teams, porque ele é comprado pela instituição. O Teams é bem aborrecido com isso. Sim. Oi, Vitória, tudo bem? Eu tô aqui, tô te vendo. Oi, Dinora, que bom que você conseguiu entrar. Deu tudo certo aí? Deu certinho, a Suzana já tá aí? Suzana ainda não entrou. Ah, chegou. Não, tô sim. Eu mexi com o Meguinho. Só um momentinho. Eu vou deixar a Suzana prosseguir, tá? Porque eu tenho capoeira daqui a pouquinho. Mas eu tô passando aqui para dar um oi para vocês. Assim. Tá bom. Nossa oficina hoje está prevista para ir até às 15. Mas a Suzana vai seguindo aqui com a gente e a gente já vai iniciar daqui a 2 minutinhos. Tá. Depois eu vou ficar um pouquinho, tá? Ei, pessoal, boa tarde. Espero que tenham passado muito bem de ontem para hoje. Foi uma experiência muito gostosa com a aula da Patrícia, né? Que ela conseguiu abrir os caminhos para a gente em relação na escrita do projeto. E hoje a gente está aqui para entender com vocês como é que está indo essa proposta da escrita do projeto. Se vocês conseguiram pensar na estrutura, o público, o objetivo, a ementinha do projeto. E aí a gente queria ouvir de vocês essas demandas, porque senão vai chegando no final, a gente se perde, e essa é a parte principal da estrutura da escrita do projeto. E aí eu queria ver com vocês a que pé que tá, o que que vocês pensaram, vai fazer o projeto sozinho? E aí é que a gente está aqui para poder ouvir um pouquinho também. Que foi passada uma atividade para vocês executarem, e eu queria ver se foi feita, entendendo que a escrita do projeto ela vai, né,
em conjunto ao curso, para vocês não se perderem na hora que for publicar e enviar para a empresa. Então, a gente está aqui para poder ajudar vocês em relação a isso. E aí eu vou falar de coração, assim, não tenham vergonha, não tenham medo de perguntar, tá? A dúvida ela vai surgir e aquilo que vocês acham que é bobeira, na hora que a gente vai fazer e publicar, não é. Então, vocês têm aqui total liberdade para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. E se eu não souber, a Victória não souber, a gente vai procurar saber e vai auxiliar vocês, tá bom? Então, esse primeiro momento a gente vai deixar em aberto para escutar o que vocês pensaram, o que vocês acharam, para não virar aquele gargalo na escrita lá na frente. A gente tem um tempinho aí para poder executar. A Victória vai passar para vocês a nosso calendáriozinho que a gente pensou para poder ir ajudando vocês. E é isso, a gente está aqui agora para poder escutar vocês. Ô Priscila, eu queria só ver como é o procedimento de fazer o projeto em conjunto. Eu tinha convidado o Guata e a Karine, mais o Marcos e o pessoal da Fundação Vitor De Cash e a André, que trabalha comigo, para a gente fazer o projeto juntos. Mas o procedimento de como fazer junto, né? Porque a gente vai encontrar online nas oficinas e durante as aulas. A gente montaria um outro momento de encontro. Se você quiser, a gente pode montar esse momento com vocês para ajudar a pensar nessa estrutura. Para a gente não tem problema, né, Victória? Eu prefiro que seja individual a partir de agora. Assim, a gente olha 1 hora do dia para vocês, a gente encontra e aí a gente pensa nessas afinidades. Eu prefiro que seja dessa forma. Primeiro também tem que saber se eles vão aceitar o convite, porque o convite foi feito ontem, né? Eu mandei para eles algumas coisas, mas aí tem que ver se está todo mundo convidado e a fim de fazer junto mesmo, né? Sim. Na quinta-feira nós temos a mentoria, né? Que é com horário agendado, que o Vitor passou para vocês na semana passada. Quem tinha interesse em já marcar a mentoria para essa semana. E aí, esse momento pode ser um momento para vocês pensarem com o nosso acompanhamento. Porém, se vocês conseguirem, Cláudios, é interessante, por exemplo, vocês já pensam, trazem na mentoria, nós conversamos, alinhamos um pouquinho melhor, escrevemos juntos, para ver como que está caminhando. Porque o discutir todo mundo junto na hora da mentoria pode ser que vocês gastem um tempo maior, né? Karine, você levantou a mão, meu bem? Perguntar alguma coisa? Aí volta também a nossa dúvida em relação a usar esse capital semente que vocês estão disponibilizando para poder desenvolver 2 projetos. Por quê? Nosso objetivo principal é desenvolver e formalizar os Cirandas da Terra. Só que a gente amou essa ideia de uma escrita coletiva também. Então, assim, como para a abertura de uma OSC, a gente sabe que com, às vezes, 4, 5, 6 mil, a gente consegue segurar essa parte da história, era por isso que a gente tinha essa dúvida que a gente levantou ontem, se seria possível a gente alocar em 2 caminhos diferentes, em 2 projetos, que aí um seria o do Cirandas, que é o que a gente fez até o exercício de hoje, baseado nele, e o outro seria algum coletivo, que a gente tinha até pensado e conversado um pouco sobre fazer isso, fazer uma parceria com o pessoal da Pequeninos do Amor. Aí teve também esse convite do Cláudio, aí seria esse pensar coletivamente ainda. Ô, Victória, abre para a gente, por favor, os critérios. Sim. Marcos, eu perdi a permissão de compartilhamento de tela. Se você puder compartilhar, você prefere compartilhar para mim? Pode, não tem problema nenhum. Se você quiser mandar, eu abro ela aqui. Tudo bem. Eu queria só fazer um comentário
A impressão que eu tenho é que está num impasse, do mesmo jeito que é da minha sala de aula com TCC. Então, a melhor forma de fazer, que eu vejo, desempatar uma sugestão, se for o caso, é colocar uma instituição, definir o projeto dela, escrever o nome dela no quadro e seguir a sequência de critérios com essa instituição. A proporção que isso acontece, as outras instituições vão se localizando no passo a passo do que deve ser feito. Entendeu o que eu falei, Vitória? Quer tentar fazer alguma coisa desse tipo? Entendi. Deixa só a gente passar esse... Eu te mandei um Critérios? link. Dentro dele tem a apresentação, e aí a gente vai passar só uma parte específica para responder a Karine, e aí a gente passa para essa proposta de escrita. Estou abrindo aqui. Tá. Só um segundo. Alguém além do Cláudio, Zacarini, que conversaram já para ir juntando para fazer, conseguiu pensar em alguma proposta? Algum objetivo, público-alvo? Só um detalhe, Vitória, na verdade, essa conversa do Cláudio, que foi de fazer junto, é diferente do que a gente estava pensando, a gente nem propôs também. A gente gostou dessa proposta que vocês trouxeram, desse exercício de criação coletiva de um projeto. Sim. E aí, o que a gente desenvolveu não foi com base em um projeto coletivo. Tá. Karina, a gente até colocou a sua dúvida em uma reunião ontem, que seria que você estava com a intenção de criar praticamente 2 projetos, um individual e um coletivo, né? E aí a gente conversou, se não me engano, a Hélida participou dessa reunião com a gente, e não tem como. Ou você faz sozinha, entendeu? Ou você faz no coletivo. E aí a gente queria só repassar com vocês essa estrutura dos critérios, né? Porque a gente vai tirando essas dúvidas juntos. No meu caso, a minha ideia é fazer o seguinte: eu vou seguindo sozinho e esses convidados que quiserem entrar, eu estou aberto a fazer um projeto maior e mais abrangente e com mais ideias. Então, por enquanto, eu vou seguindo sozinho, até para dar um tempo para o pessoal que eu convidei se manifestar, né? Eu acho melhor dessa forma. Tá. Uma coisa que vocês têm que se atentar é com a questão da data, porque nós temos um cronograma a ser seguido e uma data limite, né, para esse projeto estar descrito, para a gente começar a dar andamento nele. Então, assim que a Priscila conseguir explicar só a questão dessas dúvidas a respeito do cronograma em si, dos critérios que o Marcos vai projetar para a gente entra nessa questão das datas que a gente tem para vocês responderem. Porque, por exemplo, hoje já era para vocês terem em mente essa questão do público-alvo e do objetivo de vocês. E aí, até semana que vem, a gente já tem outras coisas que precisam ter caminhado, porque senão a gente não vai conseguir fazer dentro do prazo que tem estipulado, né? O projeto ele tem que ter escrito a tempo de passar pela banca de validação e dos acertos que a banca vai sugerir dentro do projeto de vocês. Pode perguntar, Karine. Aí agora não seria pergunta, não. Pode falar. Você quer que a gente, então, traga aqui as informações que a gente levantou? Seria essa a proposta nesse momento agora, então? O momento da oficina, o que acontece nele? Ele é o momento da gente entender o que vocês já pensaram, o que está escrito em cada uma das coisas, para a gente discutir com vocês. Não é uma aula naquele modelo que a gente vai trazer uma coisa pronta para
para ficar passando o conteúdo. É um momento de discutir em conjunto, a escrita em conjunto, e depois a gente faz a mentoria só para alinhar as pontinhas individuais de cada um. Entendeu? Entendi. Então, eu queria propor de ler para ver se faz sentido ou não o que a gente desenvolve. Ah, não, você vai apresentar a tela agora, né? Eu achei que Deixa era. só a gente passar a questão desse acerto, desse combinado, e aí a gente passa para a escrita. É que como a gente foi, né, naquela empolgação do primeiro dia, Conseguem ver a partilhamento de tela? sim, Sim? Ok, tá aí o texto. isso. Como a gente estava na empolgação do primeiro dia, essa parte aí é a oportunidade para poder receber o recurso e a escrita. Então, como que funciona, né? Acho que tem gente que não conseguiu no primeiro dia. Eu acho que vale a pena a gente repassar esses critérios para poder ficar todo mundo alinhadinho. Então, para poder receber aproximadamente esse valor de R$ 10.000, a pessoa ela tem que estar participando do Comitê Nos Olhos d'Água, Pilar e São João. Ela tem que ter uma frequência no curso de no mínimo 75%. Ela tem que estar atuando dentro do território do Olhos d'Água. E quem é que vai resolver a parte do processo de compras vai ser a CDM. A gente vai organizar, pode falar. Desculpa, como é que é o processo de compra da CDM? O processo de compras é 3 orçamentos. Depois que o projeto for feito e o projeto que vai ser aceito, vai reunir com cada projeto, o dono do projeto, explicar para a gente o que quer comprar, e o nosso financeiro que vai fazer o orçamento, a compra e a entrega. Tá, então, na verdade, o que for comprado é entregue para as outras instituições como doação. Sim, Legalmente, o que eu preciso saber legalmente o que é que eu vou apresentar para a minha instituição, inclusive. entendi. Que eu O preciso que provar judicialmente, explicar judicialmente o que acontece, porque senão eu não posso entrar com a doação aqui de qualquer forma. Por isso que eu perguntei. Não, tá certo. Você precisa de algum documento que explique dessa forma, Marcos? Não, só preciso entender o que vai acontecer. Então, entra para nós como doação. Então, não entra Isso. recurso para a instituição. Não, Nenhuma não vai entrar. instituição receberá recurso. Exatamente. A Nenhuma instituição vai. gestão... Desculpe minha falta de educação e ansiedade naturais, minha grosseria. Ô, Tá? Marcos, tudo bem? O recurso não chega, chega só a doação e nenhum valor é liberado diretamente para a instituição nenhuma. Exatamente. Exatamente. Ok. Então, a CDM vai receber esse valor e a CDM vai fazer a compra e a entrega dentro dos trâmites que são os 3 orçamentos, as empresas que já trabalham com a gente, de acordo com os projetos que a gente tem, nessa estrutura para a gente fazer para vocês. Se houver demanda de mão de obra e recurso para mão de obra, como é que isso funciona? 3 orçamentos e você me fala qual que é o tipo de mão de obra. Ok. Dependendo, vamos supor, qual que seria a mão de obra? Eu preciso de um jardineiro, eu preciso de alguém tomar conta de uma horta, eu Sim. preciso de um eletricista, eu preciso de Sim. um técnico, alguma coisa assim. E aí a gente corre atrás desses 3 orçamentos. A pessoa ela tem que ter MEI e tem que ter registrado. É KNAI ou ovo? É o KNAI e o solicitante solicitado. Ok. A pessoa ela tem que ter o MEI ativo e aí a gente consegue fazer esses 3 processos de orçamento. Ok. Entendeu? Sim. Gente, vocês têm essas dúvidas? O Marcos está falando, eu acho que foi até bom, Marco, porque deve ser dúvida de várias outras pessoas. Tem gente que está mexendo com horta também, quer entender como é que é esse processo de orçamento. Às vezes a pessoa já trabalha com um oficineiro que não tem essa documentação, o MEI. Exatamente. Então, vocês estão entendendo que é isso que tem que ser feito? Eu não posso contratar a Priscila porque eu não tenho MEI. Entendeu? Então, essa pergunta do Marcos, ela é muito
pertinente para esse momento. Então, assim, tem que ter os 3 orçamentos e a pessoa ela tem que ter o MEI e o CNPJ dela ativo. Se for o pipoqueiro da esquina que não tem isso, não tem como contratar. Então, eu estou entendendo que está tudo bem. Todo mundo entendeu essa parte. Essa parte para a gente para o Hugo, que é que trabalha no nosso financeiro, é muito importante. E sem isso a gente não consegue fazer os orçamentos. Viu, pessoal? Então tá. A empresa ela tem que estar com a Pode falar? Eu perguntar se é um projeto por pessoa, um participante do curso, ou um projeto por entidade. A gente está falando por entidade. Mas, por exemplo, eu tenho o Ezequiel, por exemplo, ele não tem uma entidade, uma empresa. Ele trabalha na Avsara e trabalha na Dinamis. Ele poderia fazer um pela entidade que ele trabalha? Não, porque ele tem que estar com as documentações regular, que é o CNPJ dele organizado, entendeu? Tá bom. Alguém tem outra dúvida em relação a isso? Mas, ô Pri, só um complemento a respeito do caso do Ezequiel, por exemplo. Ele está representando, ele está participando como uma pessoa da Aves Rara, né? Ele fez o cadastro dele no curso como participante da Aves Rara, ele e a Thaís. A Aves Rara tem que estar com a documentação ok. Isso, a Aves Rara tem que estar com a documentação. Talvez haja uma dúvida aí, desculpa. Claro. Cláudio, a pessoa não tem que ter MEI para ser contratado, para exercer alguma tarefa dentro de algum projeto, ela tem que ter MEI. Então, talvez seja um gargalo para quem vai trabalhar com horta, porque muitas vezes eu contrato alguém que está aposentado, alguém que está desempregado e que está precisando de um serviço que pode ser por um tempo curto. Isso talvez seja um gargalo para quem tenha esse tipo de contratação. Isso é uma limitação. Mas a pessoa não precisa ter MEI. Se ela representar uma instituição, ela apresenta o projeto. Desculpa ocupar o espaço. Não, é isso mesmo, Marco. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Queria fazer uma colocação aqui para vocês, a título de esclarecimento também. O Cláudio, ele, né, convidou a Fundação Victor Dequete para participar com eles, e eu achei maravilhosa a ideia dele, gostei mesmo. Mas tem aqui uma questão que é importante a gente dizer que, de acordo aí, né, com esses critérios, a nossa fundação ela não vai conseguir ter esse recurso, porque a gente ainda não participa do comitê social. E o Vitor tinha me explicado no início, né, que eu poderia participar, que a gente poderia fazer o projeto e tudo, mas que a gente não ia estar concorrendo a esse recurso. E aí eu não sei nem se o Cláudio vai querer que eu continue aí com ele, mas se ele quiser a nossa singela contribuição, mas eu acredito que o recurso a gente não vai ter. Eu já sabia desses critérios, eu não estava, né, me recordando, eu deveria ter comentado com você quando a gente conversou, mas eu aproveito o momento, para te dizer isso. Priscila. Não estou preocupado com o dinheiro, não, preocupado com a sua participação mesmo. Oi. Priscila. Oi, Marco. Uma dúvida. Quais são os critérios para alguém ser considerado participante do comitê? Você sabe dizer? Victória. O Vitor fez uma lista junto com a Hélida em outro momento que eu não acompanhei no dia da execução. Eu ainda não peguei essa lista para ter certeza. Se eu não me engano, é a participação dos últimos 6 meses do comitê. Mas tem essa lista atualizada certinho. E aí o Vitor vai poder falar um pouquinho melhor. Já de antemão, né? Desculpa eu não ter falado no começo, mas hoje o Vitor teve uma reunião do comitê lá em Congonhas e por isso ele não está aqui participando conosco. Mas tem essa lista atualizada, tá? Ok, obrigado. O outro item é não apresentar projetos relacionados à obra estrutural, como reforma ou construção de telhados, demolições de parede. Então, o projeto ele não pode envolver nenhuma parte de obra. É mais essa parte, né?
ou é uma horta, ou é uma dança, uma educação, mas mexer com obra não está no limite da Vale para poder fazer o projeto. Número de parceiros potenciais investidores de projetos, e aquilo que a gente acha que vai valer ter mais pesos é o projeto escrito em forma coletiva. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar, rever, colocar no grupo qual que é essa ideia que o Marco deu. Eu acho que é uma ideia super pertinente, colocar o que vai fazer, e quem quiser vai entrando dentro do projeto em relação a isso. Priscila, E aí, senhor, pode falar. desculpa de novo, Claro, pode pelo falar. nome. Aproximadamente R$10.000 para cada um dos projetos selecionados, não é isso? Exatamente. Então, eu tenho um projeto, eu trabalho no Olhos d'Água, a Victória no Olhos d'Água, você no Olhos d'Água. Então, se cada um fizer junto esse projeto, aproximadamente são R$10.000. O que eu vou conversar com a Para Hélida? cada projeto. Para cada projeto. Então, Para se eu cada... juntar com 3 instituições, dá R$30.000 ao total. Exatamente. Ok. Então, aí eu vou conversar com a Hélida qual que é esse aproximadamente que a gente conversou até hoje, né, Victória? Porque aproximadamente é 999 mil, né? É mais do que 10 mil, é para poder passar para a gente o valor certinho, conversar com a Vale para ver qual que é esse valor, e aí eu passo para vocês. Mas eu acredito que deve ser esses 10 mil mesmo. Tá, eu ouvi a Hélida falar 8.000 em alguma Tá. das reuniões. Tá, eu vou confirmar com ela que eu acho que é importante todo mundo estar ciente disso, e aí a gente valida com vocês. Então, vamos pensar nessa possibilidade, igual o Marco falou, de 8 a 10 mil, nessa margem aí, e aí eu vou validar com ela e passo para vocês. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida em relação aos critérios? Pode perguntar, que aí a gente vai começar. Eu acho que a primeira aula ela vai começar a partir de agora, né, Victória? Assim, pode falar, Marco. Eu tenho uma pergunta. A quem pertence a autoria dos projetos? Você fez essa pergunta, é de quem escreveu. Tá, então, desculpa a pergunta direta. A CDM não vai assumir a autoria de nada dos projetos? Não, não. Você escreveu o seu projeto, o projeto ele é seu. Tanto é que você, a empresa Arnaldo, né? Ela que vai submeter para tal local. A CDM não. Não, a gente vai ter ciência dos projetos, mas nada é nosso. Tá. Quanto ao processo de execução, vai ter algum tipo de gestão da CDM em relação a isso? Não, mas podemos ajudar vocês a fazerem isso. Ok. A gente pode reunir para poder auxiliar vocês em relação a isso. Obrigado. Fabiana? Você falou que quem vai estar, esse valor que vai ser dado, vocês que vai estar administrando e comprando os materiais. É isso Sim. mesmo, não é? Sim. E então, existe... caso Pode falar, perdão. esse projeto seja escrito com 4 instituições, por exemplo, esse valor vai ficar com vocês e não com cada instituição? Não, esse valor é isso que o Marco falou. Vocês recebem a doação. Porém, todo projeto nosso existe o financeiro. Existe a organização financeira que é passado para vocês. Então, a gente depois que resolver tudo, você vai falar, Priscila, eu vou trabalhar com isso, 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 precisa comprar isso, isso, isso. Aí que começa essa organização. Você trabalha com o quê? Me perdão. Eu sou da Associação do Olhos d'Água, da Horta Comunitária. Horta, beleza. Aí eu preciso comprar quantas sacos inchadas, isso. Mas eu entendi. Aí a gente vai fazer todo esse orçamento, que é a parte financeira, é a parte mais complicada do projeto, porque tem que dar o valor certinho daquilo que a gente está pedindo. Se o projeto for de 8 mil, eu tenho que te passar o relatório de 8 mil reais. Tudo é passado de relatório. Então, assim, não tem como eu receber 8 mil e te dar 5 mil de material. Não, você vai receber aquilo que foi comprometido para vocês. Entendeu? Sim.
Priscila, Diga. desculpa a pergunta de novo. Em relação às compras, eu fiz um pedido de compra de um produto que, a primeiro momento, acho que ele é R$ 4.000. O valor de compra que vocês obtiverem, vocês vão informar para a gente gastar até o valor total? Como é que Sim. funciona isso? Você sabe dizer? Como que vai funcionar? A gente tem uma pessoa específica de compras, que é o Hugo. Depois que a gente finalizar os projetos, aqueles projetos que foram selecionados, vamos reunir cada projeto com a pessoa que vai comprar, que é o Hugo, e ele vai passar toda essa logística e organização do nosso modelo de compra. E ele vai orientar vocês, olha, vocês têm até tanto para poder comprar. E é isso que entra, né? Às vezes eu posso comprar material permanente, material de consumo, material de horta, ele vai passar essas informações certinhas para vocês. Ok, então quanto melhor ele comprar, entre aspas, mais dinheiro a gente tem. Sim, se você for comprar... Se eu ajudá-lo a cotar melhor, ou achar uma compra Sim, melhor, mais sim, recursos nós temos. sim. Você tem o valor para poder gastar. E é isso aí. Essa dúvida sua, Marca, é uma coisa que a gente faz aqui, eu com a minha supervisora, é a parte mais complicada do projeto, além da escrita. Porque você tem que colocar tudo que você vai desenvolver dentro do projeto. Lembrando que seu projeto tem aquele valor. Então, quando for fazer a escrita, tem que entender que todas as etapas do projeto, a forma de execução, tem que estar de acordo com aquilo que você vai comprar. Porque às vezes você vai comprar uma coisa que não vai usar, ou às vezes você deixa de comprar porque esqueceu. Entendeu? Sim. Então, é isso mesmo que você falou. Tem que estar bem alinhadinho essa forma de execução do projeto barra compra dos materiais. Ok, obrigado. Fabiana? Fabiana? Acho que a Pessoal, Fabiana perguntou já. alguém tem mais alguma dúvida em relação a esses critérios? Eu acho que está sendo muito importante a gente conversar sobre isso hoje, por mais que pareça que a gente está perdendo uma aula, mas eu acho que a gente está entendendo como é que vai ser daqui para frente. Eu vou dar um exemplo de como que eu desenvolvo o projeto. Tem um chamamento público, eu tenho até o período tal para poder escrever o projeto. Eu sento com a minha supervisora e a outra pessoa que trabalha comigo, e é aí que a gente vai desenhar toda a estrutura do projeto. Desenhou a estrutura do projeto, começa a escrita, e a outra pessoa ela já começa a trabalhar nessa parte do financeiro, que é a parte que mais pesa o projeto. E aí, depois que a gente senta com o Hugo, que é a pessoa que vai fazer a compra do projeto. Então, é bom a gente sair daqui bem entendidinho, bem explicadinho, porque senão vai virar uma bola de neve e vocês não vão conseguir voltar. Hoje a gente escreve projeto de vários valores, faz captação de vários valores, e é nesse momento que a gente sana todas as dúvidas para não dar margem de erro lá na frente. Se vocês trabalham com algum desenvolvimento comunitário, se vocês trabalham com algum plano de desenvolvimento, leia esse plano de desenvolvimento, que é nele que vocês vão construir o projeto de vocês. Porque não adianta eu querer mexer com horta, sendo que a localidade lá não tem costume de mexer com horta. Então, vocês têm que entender esse processo de desenvolvimento do seu projeto, principalmente aquilo que a gente conversou ontem, com a comunidade. Senão vocês vão vender um produto que ninguém vai comprar. Alguém tem mais dúvida? Tá. Então, de para casa, esse para casa ele é um para casa urgente. Esse para casa urgente é vocês fazerem aquilo que foi proposto na aula passada com o Vitor. Porque é aí que a gente vai começar a pegar no pé de vocês mesmos para poder entregar aquilo que tem que ser entregue, para não confundir a cabecinha de vocês. Priscila, Oi, Marco. de novo, desculpa. Pode perguntar. Não é pergunta. Agora, talvez uma sugestão. Claro. O para casa foi colocado e parece estar havendo um comportamento muito semelhante
ao que eu tenho dentro do TCC. Eu proponho um para casa que não vira tarefa pronta. Tem alguma instituição que queira tentar, mesmo que seja em 15 minutos, começar a listar quais são as tarefas que têm que ser feitas, Priscila? Ô, Victoria, pode passar aí para eles. Quais são as Pessoal, tarefas? a Karine ia até comentar que ela parece que já fez. Na página 30, lembra que ontem a gente conversou e mapeou isso? Página 30, vocês têm que olhar o que e quem do projeto de vocês. E na página 32, isso mesmo. O contexto e problema e o público e foco do impacto. É isso. Eu vou disponibilizar para vocês. Ô, Pri, já passar o link para eles? Pode. Explicar? Como parece que vocês estão tendo essa dificuldade de entender, né? Que já podia trazer escrito e tudo mais. A gente conversou ontem e fez uma pastinha que o Vitor tinha comentado que iria disponibilizar para vocês com alguns modelos. Eu vou mandar o link dela lá no grupo agora. Essa pastinha, ela tem alguns materiais de consulta e tem uma pasta escrito elaborações, onde foi criado uma pasta para cada instituição. Dentro dessa pastinha, com o nome da instituição, tem lá, por exemplo, Ave Rara, tem lá Pequeninos do Amor. Você vai entrar, vai ter um arquivo que chama projeto. É um arquivo Word que você vai escrever dentro dele essas atividades. E aí a gente vai acompanhando em cima dessa escrita de vocês como que está o andamento. Posso tentar uma coisa ainda, Vitória? Desculpa. Pode, claro. Se permitir. Cláudio. Fala. Eu vi que você já estava com... Você me mandou um material mais ou menos escrito. Está dando eco porque você está com o seu microfone aberto aí. Tá? Basicamente, eu sei que quem me ensinou a escrever roubou meu dinheiro. Não precisa falar, pessoal. Eu sei disso. Tá? E aí, Dinamis é com Y, Cláudio? É Dinamis? Sim, com Y no começo, depois I. DYNAMS. Ok. Tá. Você já tinha começado o seu projeto. O que era o seu projeto? Você me mandou alguma coisa desse tipo. Eu entro Consegue me nessa ouvir, Cláudio? levantada, aí eu fico para depois. Agora eu estou ouvindo de novo. Está me ouvindo agora? Agora eu estou. O que é o seu projeto? É compostagem. Ok. É um projeto com base mais ou menos no que a Ana Júlia escreveu, né? Eu estou tentando que ela nos ajude a formatar. Tá. Quem vai fazer o projeto? A princípio é Dinamis, mas eu posso também deixar para o Arnaldo fazer também. A gente não conversou sobre isso, né? A gente tem que sentar e fazer, a primeiro momento, se for conjunto, desdobrar em mais coisas. Tá? Pessoal, tá um pouquinho ruim o áudio. É porque alguém está com o som aberto e está dando eco. Aí colocar o porquê do projeto. Vitória, entendeu o que está sendo feito? Sim, entendi. É a proposta que está lá na apostila, né? De cada um escrever na página 30. Só colocar aqui para todo mundo visualizar. Porque o que eu percebi dentro de sala de aula é que a proporção que eu vou fazendo um por um, todo mundo vai entendendo com mais tranquilidade o que é para fazer. Quem tem habilidade de projeto já fez tudo o que foi pedido, mas quem tem dificuldade precisa desse passo a passo. Quando eu tinha pensado nesse projeto, eu tinha percebido um gargalo de gente que tem facilidade de escrever, gente que tem dificuldade de escrever. E é o que eu tenho dentro de sala de aula. Então, esse passo a passo agora feito, visto, com escrita, os alunos vão fazendo, as pessoas vão vendo, a proporção que vai evoluindo nesse passo a passo aqui, as pessoas começam a dar palpite e elas começam a perceber como fazer o delas também.
Essa é uma forma, desculpa estar dando sugestão, ou entre aspas, um chefe meu fala que é trocar o carro, trocar o pneu do carro com o carro em movimento, né? Mas talvez essa ajudasse muito. Da minha sala de aula, você tira todo esse impasse. Demora um pouco mais, é verdade, gasta um pouco mais de tempo, mas eu consigo fazer projeto a projeto, pessoa a pessoa. É uma sugestão, desculpa me atrever a dar sugestão agora já com o projeto em movimento. Não, é bom, sugestões são sempre bem-vindas, ô Marcos. Eu acho muito bom essa ideia. Parece que a Karine também já queria comentar sobre a ideia dela, que ela já escreveu. Se for o caso, é mais um exemplo para a gente visualizar, né? O que você acha, Karine, de compartilhar com a gente já? Não, mas aí, se a ideia agora é nessa dinâmica, para mim, tudo bem. O Marcos fazer, que aí ele já tem essa pegada mais pedagógica, didática. E é porque eu achei que era para a gente trazer. Eu entendi que a aula de hoje a gente ia trazer, apresentar, para vocês, tipo, darem uma polida, assim. Mas acho que vai nessa fala do Marcos agora. Eu acho que acaba sendo que era para ser feito mesmo, só que a diferença é que vai aparecer escrito. É só isso, Vitória, a diferença será essa. Sim. Não tem muita diferença, não. É só o mesmo formato. Se você quiser, Karine, só para a gente compartilhar para ter mais algum. O Cláudio falou da compostagem, parece que tinha mais gente que estava indo pelo mesmo sentido. Então, talvez vocês possam unir esse projeto. Acho que era a Fabiana, também tinha uma dúvida, Fabiana. Quem é que estava Não, agora? Vitória. Tá. É porque Não, sua quem tava mãozinha com a tá mão levantada e eu era fiquei na Karine. dúvida. Não, é porque travou aqui, mas não tem, Ah, não. tá. Não, então tá tudo bem. Então, quem estava já com um texto já definido, a menina que falou agora, desculpa, eu sou péssimo para lembrar nome. Era Você a falou? Aline. Qual o nome? Desculpa. Karine. É a Aline, né, não? Aline? Karine. É a Aline. Karine. Karine, qual instituição? Cirandas da Terra. Cirandas. Sim. E aí vai ser na mesma sequência. O que está sendo proposto? Pois é, eu entendi que nesse o quê vinha um pouco objetivo. Então, assim, fomentar empreendedores locais com a apresentação de modelos mais sustentáveis e humanos de economia, valorizar a identidade cultural local, despertar ideais... Então, devagar, por favor, para eu poder escrever. Tá, foi mal. Eu acho que a gente pode ficar com fomentar empreendedores locais, assim, que aí era um parágrafo de texto, e aí é onde vem a dúvida. Vocês queriam... O que, assim, com esse exercício, Vitória? Qual que era a expectativa dessa escrita agora? Também aí surge... Porque teriam... Quem Agora vai realizar é o a tarefa? Quem vai realizar, Karine? Pois é, só um momento, Marcos, rapidinho. Vitória, eu queria entender assim, é para ler o texto todo ou é indo nesse resumo? O que é para você? É o momento de vocês terem brainstorming lá, para vocês refletirem, para vocês começarem a entender o que vocês estão fazendo. Então, delimitar o objetivo, esse é o primeiro momento. Não tem como você escrever um projeto sem você saber o quê. O que você quer fazer, por que você quer fazer, você precisa separar isso. Então, esse momento, a proposta é essa. Só que aí o que acontece? O que eu estou querendo dizer é que eu acabei escrevendo um objetivo naquele formato de uma frase, e aí eu queria saber se seria algo mais assim, por exemplo, fomentar empreendedores locais, ou fomentar empreendedores locais com a apresentação de modelos mais sustentáveis e humanos de economia, valorizar a identidade cultural local, despertar ideais de sustentabilidade, governança e fraternidade, permitindo assim o surgimento de lideranças, a geração de renda e a redução da pobreza. Tá. Tava Esse assim, objetivo seu, ele tá bem completo. Só que esse bem completo vai depender do
qual foco está tendo a escrita do seu projeto, que é uma coisa que a gente vai definir ali na frente. Então, por enquanto, você pode trabalhar com um objetivo maior, e à medida que a gente for olhando, porque aí na semana que vem a gente vai definir o edital que vocês estão pensando, qual caminho que vai caminhar, você vai entender qual que é a minuta, qual que é a escrita padrão de cada uma das leis. E a partir disso, você vai passar a entender, porque tem projeto que divide, lá na faculdade, por exemplo, o Marcos deve ter essa orientação já, de objetivos gerais e específicos, quando você delimita isso, é uma escrita mais acadêmica. Alguns projetos vão pedir uma escrita bem extensa, outros vão pedir bem sucinta, e aí a gente vai lapidando isso. Mas é mais para frente. Agora a gente precisa desse bruto mesmo. É fomentar empreendedores locais através das ferramentas de sustentabilidade. E você comentou? Modelos mais sustentáveis e humanos de economia. Só que aí tem essa pegada da valorização da identidade cultural local, porque aí é esse recorte do empreendedorismo periférico, né? Isso. Isso aí já vai entrar lá embaixo no como. Você vai ver isso à medida que você for responder das perguntas. Ok. Aí o quem, Marcos? Desculpa, Karine, desculpa. Oi? Só um pouquinho. Na hora que você deu o título, desculpa a minha formatação, que acaba sendo muito acadêmica, pessoal, pelo uso do cachimbo com a boca torta. Quando você fala fomentar empreendedores locais, é o seu objetivo geral. Aí, quando você conversa por meio de sistemas, tal, já não é mais o objetivo, tá? Já é como. Aí, Sim, quando você fala gerando tal situação, porque pode dar tal resultado, aí já é justificativa. Por isso que a sequência de passos, a gente acaba escrevendo e aí fica mais visível tudo isso. É só para isso. Entendeu o que eu estou te falando? Entendi, mas é porque até do ponto de vista acadêmico, eu sempre... Aí eu estou falando de letra pequena, né? Porque a minha vivência acadêmica é pouca. Mas eu sempre vi o objetivo geral como esse algo que engloba, apesar de falar dessa meta final, mas que engloba esse todo e os específicos linkando com esse todo, assim. Entendi. E aí... Que para os meus alunos, o que eu faço é separar essa coisa toda exatamente para evitar confusão. Você está vindo com a ideia completa. Normalmente, o que eu faço com os meus alunos aqui dentro da faculdade é separar coisa por coisa, para ele não ter dúvida do que é. É só isso. Eu estou só tentando alinhavar essa coisa toda. Entendeu o que eu falei? Entendi. Aí o quem, por enquanto, é o Cirandas da Terra. Ok. Então, tá. Depois você vai fazer primeiro o porquê. Normalmente eu faço o como antes, para depois o porquê. Por que você está fazendo? Então, aí a gente tem a justificativa, só que para hoje foi assim, a gente vem aí de um contexto social que a gente propõe para resolver o problema. Agora, eu estou sendo bem, seguindo a linha do para casa, assim, mas a gente pode ir o porquê é a redução, seriam os ODS, né? Erradicação da pobreza, o primeiro, oitavo e 10º ODS. Erradicação da pobreza, trabalho decente, crescimento econômico e redução das desigualdades. Se for pensar, a gente está pautado nesses 3 ODS. Só eu gostaria de fazer. Fala. Pode falar, Uma Vitória. observação, inclusive para as outras pessoas, que eu acho bacana que você tenha comentado sobre as ODSs. Todo mundo aqui, eu não sei se vocês já conhecem a ODS, se vocês já estão se pautando nela, mas pode servir como um bom norteador para vocês no momento da escrita. Na apostila de vocês também tem uma tabela de ODS que vocês podem usar para consultar, mas é uma coisa bem... Está em alta, é um assunto que vocês conseguem encontrar em outros pontos e que está atrelado ao seu projeto, é muito importante, tá? Tá, aí na hora que fiz, você falou, Karine, de erradicar a pobreza, as outras atividades que você sugeriu, elas não são exatamente ainda o que a gente talvez seja do porquê. A primeiro momento seria a ideia, olha,
as empresas aqui têm pouca formalidade ou pouca informação, ou baixa Não, pois é, mas informação das empresas locais, pouca informação, pouca formação das empresas, pouca formação técnica. Entende o que eu estou querendo dizer? eu Por estou que que você está entendendo, mas é fazendo? porque eu estou construindo para você agora uma resposta justificativa, porque eu estou realmente aqui, eu estava seguindo tabela. Então, Entendi, dentro entendi. do contexto social, aí eu estava com isso focado agora, que é o quê? Qual que é o contexto que nos faz chegar nesse ponto? Então, são alguns parágrafos, mas que seria, um dos pontos é que a Regional Barreiro tem um dos menores índices de qualidade de vida urbana da cidade, e Tão também baixo, mostra tão baixo índice IQVU, de qualidade de vida urbana. qualidade de vida urbana. O que mais? Sim. Tem o maior índice de vulnerabilidade juvenil. De vulnerabilidade juvenil. Aí, segundo, agora, né, o Data Favela 2023, que foi, eu acho que a última edição foi o do ano passado ainda. 50% dos moradores de favela têm seu próprio negócio e 8 em cada 10 pretendem empreender no local em que vivem. Isso é um outro dado. Em favelas tem seu próprio empreendimento. Uhum. E pretendem investir na sua área de moradia. Sim. Aí, a sequência normalmente fala. Aí de todos esses dados, que eram esses, depois disso, vinham esses ODS. A gente se justifica, né? Pensando no porquê, a gente se justifica com esse objetivo de ampliar essas perspectivas do empreendedorismo periférico para dar visibilidade, nova oportunidade para os moradores locais. Entende? Beleza. Mas, Então, por assim, enquanto, você fechou as justificativas. O porquê já ficou muito claro. sim, Você tem mais porquês para colocar. Entendeu o que eu te falei? sim. Fechamos, então, o porquê por enquanto? Sim. Aí vamos para o combo. Só uma coisa, a Priscila está falando que precisa entrar em outra reunião, talvez, não sei, Vitória, como que está o tempo? O tempo nosso já está esgotado. Mas Eu vou só pontuar com vocês algumas coisinhas para a gente olhar isso. Obrigada, Marcos, pelo suporte. Eu acho que foi bem esclarecedor para todo mundo que está aqui, né? Esse método. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito dessa parte justificativa, na página 60 da apostila, tem um método que chama o método dos 5 porquês, que foi colocado para vocês, e o da espinha de peixe também na página 62. Ele pode auxiliar na elaboração da justificativa. O caminho é exatamente esse que o Marcos e a Karine foram mostrando aqui, o Cláudio também comentou, mostrando o que, o como e o porquê. Eu gostaria de deixar com vocês, só alinhado para a gente saber como conduzir as próximas reuniões, o seguinte: nós estamos chegando próximo à conclusão da nossa etapa básica do curso, e depois nós vamos ter conteúdos específicos de captação de recurso. Então, quando chegar nesse conteúdo específico, é interessante que vocês já tenham definido boa parte do projeto de vocês, para que vocês tenham mais facilidade no direcionamento de dúvidas. Então, eu gostaria de alinhar com todos que até o dia 28, que é a terça-feira que vem, vocês consigam trazer dentro daquele link que eu mandei lá no grupo,
Além do que o Vitor já tinha pedido para vocês, que era o que, o quem e o porquê, o como, né? Que é a metodologia em si. Isso são as perguntas que estão na página 30. E na página 32, vocês vão precisar andar também um quadradinho para a gente conseguir entender. Então, o Vitor pediu contexto e problema e público/foco do impacto. E, além disso, vocês precisam trazer intervenções e estratégias. Quem estiver com dúvidas, eu preciso agendar com vocês essa mentoria. As mentorias, elas são individuais. A proposta é que elas fossem na quinta-feira, no caso, amanhã. Vocês conseguem fazer essa mentoria amanhã, já vão ter conteúdo escrito para a gente seguir com essa mentoria individualizada, ou vocês precisam que seja agendado um outro dia, entendendo que até quarta-feira que vem já precisa estar escrito isso tudo que a gente comentou aqui. Priscila, Vitória. Oi. Eu Qual? vou querer participar dessa amanhã. Não tô te ouvindo, Fabiana, tá bem baixinho. Eu vou querer participar dessa mentoria. Tá. E aí qual seria o horário melhor para você, Fabiana, na parte da tarde? Tem algum? Ah, é na parte da tarde? Se você não tiver nenhum na parte da tarde, aí eu posso olhar como a gente consegue se organizar. Para mim seria melhor na parte da manhã. Tá. Qual o horário? 9 horas da manhã? Tá. Ok. Certinho, Fabiana. A gente vai alinhar e te passa direitinho o link depois, para a gente fazer essa mentoria online, tá? Odirley. Estou olhando aqui. Na parte da tarde, às 16 horas, não pode ser amanhã, né, Odirley? Pode ser na segunda-feira? Isso, correto, correto. Fabiana, você é da associação. Desculpa que eu esqueci ainda a instituição de vocês. Fabiana é da Associação de Moradores, não é isso? Isso, do Olhos d'Água. O Dirley é do Movimento Brasil? Sim. Uhum. Segunda-feira, às 16. Ok. Mais alguém já vai agendar a mentoria, gente? Cláudio tinha comentado que ia olhar com o pessoal, Guata, Karine. A gente vai alinhar ainda, que aí eu vou ver, o Guata estava indo para uma reunião agora, e aí a gente entra em contato depois. Tá. Suzana, me passa, por favor, o horário. Você marcou com o Vitor amanhã, às 16 horas, não foi isso? Karine, a respeito da
da mentoria de vocês, aí vocês verificam o quanto antes. O ideal seria que fosse amanhã mesmo, tá? Mas visto que vocês ainda estão com essas dúvidas, a gente vai flexibilizar, porque não adianta a gente marcar mentoria e vocês ainda não estarem com a atividade encaminhada, certo? Ok. Então tá, gente. Depois eu chamo a Suzana. Suzana, eu vou aguardar você me mandar no WhatsApp. Pode ficar tranquila. O link já foi disponibilizado no grupo. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Se tiver alguma dificuldade em acessar o que está lá. A gente vai atualizando essa pastinha, vai colocando outros materiais para consulta. Por enquanto tem só o conteúdo básico. E dentro da pastinha de vocês, vocês têm liberdade para colocar outras atividades, outras coisas que vocês queiram colocar lá para a gente tirar de dúvida, tá? É uma pasta que a gente vai acompanhar. Vocês podem ir sinalizando para a gente sempre que vocês fizerem alguma alteração, quiserem que a gente verifique alguma coisa, vai ter a pastinha de vocês lá. A gente pede que não fique mexendo nas outras pastas para evitar que acabe mexendo no documento de algum outro colega, tá, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham uma boa tarde. Qualquer dúvida, pode chamar no WhatsApp. Vitória, eu queria dar uma palavrinha Obrigada. depois. Esqueci de perguntar se vocês tinham dúvida. Pode falar, Marcos. Não, eu guardo o pessoal só, eu queria dar uma palavra com você. Ah, tá. Tudo bem. Vitória, depois eu converso com você, então, tá? Para ver o horário amanhã, ok? Certinho, Obrigada. Suzana. A gente conversa. Tá, Tchau, tchau. Tchau para todo mundo, gente. Tchau. Boa tarde. Com Deus. Ô, Boa Vitória, tarde, depois tchau. eu quero te fazer uma pergunta, pode ser? Pode sim, Fabiana. Você tem meu número do WhatsApp, não tem? Pode ser agora, eu Você tá aguardo. no se eu grupo, puder né? ouvir. Pode ser agora, Fabiana. Se eu puder ouvir, se quiser eu saio da sala e falo com a Vitória depois. Não, pode conversar com ela, eu converso depois. Tá bom. Obrigada, viu, Vitória? Tchau, Por gente. Boa nada. tarde. Tchau, tchau. Cláudio? Gente, eu não saí da sala, não. Agora ela... Peraí, deixa eu só sair daqui, gente. Peraí. Tudo bem. O telefoninho vermelho. Só o Cláudio, que talvez deva estar em aula, inclusive, e largou conectado dentro da sala. Acontece. Ainda tá gravando, viu, Marcos? Eu já parei a gravação.